Muito bom dia, começando aqui nos estudos da TV Rio Preto, mais um programa A Dona da Bola, para falar tudo o que de melhor rolou no Campeonato Brasileiro, nessa rodada do Brasileirão do fim de semana. Teve vitória do Corinthians com bastante polêmica, a gente vai falar disso já já. Corinthians disparado na liderança, já que o Grêmio mais uma vez tropeça, dessa vez contra a Chapecoense, lá no Olímpico. E o Santos também acabou tropeçando, o Santos cheio de reservas, tropeçou no Botafogo 2-0 fora de casa. E o Palmeiras joga hoje, vamos falar também como é que está o Verdão, para o jogo de hoje à noite com o Curitiba. Primeiro, eu quero apresentar aqui mais uma vez comigo o meu amigo Djalma Cola. Bom dia, Djalma, bem-vindo de novo. Bom dia, Juliana, a você, a todo amigo aí da TV Rio Preto. E hoje podendo falar muito a respeito da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, os jogos que, como você falou, alguns com muita polêmica, e agora essa diferença larga que o Corinthians tem na liderança e a briga também da zona de rebaixamento, que permanece bastante embolada. Exatamente. Por falar nisso, só lembrando que nós estamos aqui diretamente pelo canal 7 da NET e também ao vivo pelo Facebook, A Dona da Bola, e mais tarde também no YouTube. Bom, então já que o Djalma aqui citou a zona de rebaixamento, vamos falar primeiro do São Paulo, jogo importantíssimo para o São Paulo. E ele venceu 2-1 contra o Vitória lá no Barradão. Vamos ver os lances aí. Foi um jogo... Sabe como é que é, né, Djalma? Esse jogo dos times da zona de rebaixamento, eles não sabem se ataca e se arrisca mais ou se espera um pouco mais, mas eu achei que no jogo de ontem, tanto São Paulo quanto Vitória buscaram resultado, buscaram a vitória, que era muito importante para os dois, né, Djalma? Olha, para o São Paulo foi fundamental, porque todo mundo estava cobrando o seguinte, Juliana, que o São Paulo conseguisse um resultado contra equipes que ele briga diretamente. Você sabe que ele não conseguiu vitória contra o Atlético Goianiense, não conseguiu resultado contra a Ponte Preta, contra o Curitiba ele perdeu em casa. Então existia sim o fantasma da equipe ir até a Bahia, onde ele já havia perdido para o próprio Bahia algumas semanas atrás e não se desse bem. Então ontem essa vitória foi fundamental, a equipe permanece ainda entre os 4 últimos, porque a Chapecoense ganhou, mas pelo menos já fica naquele limite de poder sair. Já está numa condição um pouco menos complicada. Então, São Paulo, dependendo daquilo que ele conseguir na rodada seguinte, já pode ficar fora dessa situação incômoda dos últimos 4 colocados. Mas sair momentaneamente. Ainda não é um alívio total, mas pelo menos já serviu de alento esse resultado de ontem. Mesmo porque, Djalma, o Vitória, por exemplo, é o pior mandante de todo o Brasileirão. É o time que menos conseguiu vencer em casa, foi justamente o Vitória, não tirando os méritos do São Paulo, jogou bem. Hernanes, mais uma vez, foi monstro, desequilibrou para o time de São Paulo, jogou demais. Aliás, o único que vinha sendo poupado das críticas, justamente o Hernanes. Bela vitória do São Paulo, mas o Vitória também deixando muito a desejar dentro de casa, onde é tão importante somar pontos, né, Djalma? E o Vitória até vinha numa ascensão na competição, com alguns resultados importantes. Venceu o Corinthians, né? Fora Corinthians ganhou um outro jogo também esses dias, que foi um confronto direto deles lá na zona de rebolo. Só que ontem, diante do São Paulo, não teve capacidade de, jogando em casa, vencer. Perdia de 2-0, fez um gol no finalzinho, o pessoal também reclamou de um pênalti a seu favor, mas o detalhe é que a equipe perdeu, permanece também na situação de rebaixamento e vai ter que conseguir resultados fora de casa, onde curiosamente a equipe está melhor do que dentro dos seus domínios. Exatamente, e diferentemente o São Paulo também era o pior visitante até ontem, mas conseguiu essa vitória importante. E é como você falou, o São Paulo dá uma aliviada na situação, confronto direto, só que ainda tem aquele risco, né? Porque o Avaí, lembrando também que o Avaí tropeçou, isso acabou beneficiando também o São Paulo, o Avaí que está nessa briga também aí para não cair. Só que o São Paulo tem sido o pior, não tem jogado bem dentro dos seus domínios, dentro do Morumbi, onde a torcida lota. O último jogo vencia por 2-0, deixou a Ponte Preta empatar. Ponte Preta, aliás, que perdeu para o Lanterna, 3-1. Então, o que acontece com o São Paulo? Você acha, Djalma, que o problema é no elenco, ou que a essa altura do campeonato, o nervosismo que atrapalha mais? O que você acha que pesa mais para o São Paulo nesse momento? Eu creio que a pressão de querer sair logo da situação. Isso acaba influenciando bastante. Porque o time, se a gente levar em consideração a escalação, são a maioria de jogadores experientes. Se a gente pegar pelo menos aí os 11 que são considerados aí titulares do time, ou até 13, 14 atletas, a maioria deles já jogou em grandes equipes, já estão acostumados com a questão da pressão e já atravessaram aí grandes fases por onde passaram.
Só que aí o lado de ver a camisa de um São Paulo numa situação como essa, com a torcida fazendo a parte dela fora de campo, lota sempre o Morumbi, independentemente contra quem a equipe joga, só que na hora H eu acredito que a pressão por querer fazer logo o resultado, na minha opinião, tem sido o principal obstáculo que o São Paulo esteja enfrentando nesse momento. E outra coisa, geralmente quando o São Paulo sai à frente do placar, ele recua, não sei se recua, mas ele sofre muita pressão, ele não tem aquela tranquilidade para controlar o jogo, controlar a vitória. Ontem foi assim, o Vitória começou a pressionar, a torcida até reclamou de um pênalti não marcado para o Vitória, mas o São Paulo fez o que não vinha conseguido fazer. Matou o jogo logo de cara, 2-0, aí tomou aquele sufoquinho, mas já estava bem, vamos dizer que não é a situação ideal, mas vindo da situação do São Paulo, acho que o torcedor tem muito que comemorar essa vitória contra o Vitória, que foi muito importante. Até porque a defesa do São Paulo tem sofrido muitos gols. Então, Exatamente. Ontem, quando fez 2-0, você viu até de um certo alívio, né? Que ficou nessa zona de poder, quem sabe, tomar um gol. Foi o que aconteceu, mas o gol do Vitória, como foi muito no fim do jogo, não teve como exercer nenhum tipo de reação. Então, o Dorival, acho que o principal aspecto, além de mexer com esse lado psicológico, da equipe poder controlar mais as partidas, é tentar levar menos gols, já que a defesa do São Paulo é uma das mais vazadas da competição. Isso aí, então com isso o Dorival ganhou uma sobrevida aí no São Paulo, já vinha sendo ameaçado, mas vitória importantíssima no Barradão. Bom, a gente vai falar agora do Santos, o Santos que foi, um time completamente de reserva, Santos sem Lucas Lima, sem Ricardo Oliveira, sem Bruno Henrique, que vem sendo um dos principais jogadores da equipe, foi para o Rio de Janeiro, teve muitas falhas na defesa, muitos problemas mesmo, principalmente com o lateral Ourinho, né, que acabou tendo essa missão aí de entrar como titular contra o Botafogo, acabou sofrendo ali na lateral, até os 2 gols partiram de jogadas em cima dele. Mas, enfim, fato é que a defesa deu muito mole e o Botafogo jogou bem, se aproveitou e fez 2-0 na equipe santista. O Santos totalmente focado na Libertadores, né, Djalma? Um detalhe, Juliana, no meio de semana você se recorda quando vários jogadores do Santos já reclamavam do cansaço da viagem lá para o Equador. Também. Então, já aquelas declarações já deixava claro que no jogo de sábado não teríamos basicamente ninguém. Eu vi o Vanderlei no gol, com exceção dele, também enaltecendo que o Levi não tinha o que fazer, se coloca a equipe titular, de repente os atletas não iriam conseguir desempenhar aquilo que é acostumado deles, devido ao cansaço, só que do outro lado também um Botafogo que está pensando no Grêmio. Exatamente. Então era um adversário que também não tinha lá todos os seus titulares. Só que o Botafogo jogando em casa, se aproveitou melhor, venceu o jogo, e o Santos está focado na partida do meio de semana contra o Barcelona. Campeonato Brasileiro voltou a ter aquela distância de 12 pontos. Eu acho muito difícil a equipe alcançar o Corinthians. Eu acho que o Santos aí vai brigar mesmo nesse jogo do Barcelona, onde, na minha opinião, ele deve se classificar. E aí ele passando de fase, tanto o Grêmio, que na minha opinião também tem condições maiores que o Botafogo por jogar em casa. Essas duas equipes que são os mais próximos do Corinthians, Juliana, eles têm o foco na Libertadores da América. Por isso que o Corinthians está bem tranquilo no Brasileirão, a gente vai falar já já. Mas em relação ao Santos, essa partida de sábado deixou isso muito bem claro. Eu tô vendo o gol, esse gol foi do Guilherme, o segundo gol da equipe do Botafogo. O Santos que vem dependendo demais. Como eu disse, como o que pesa, o Santos infelizmente não tem um elenco em que ele possa dividir bem entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Isso ficou provado no jogo contra o Botafogo. O time reserva do Santos é fraco, muito sem qualidades comparado aos titulares, então o Santos sente demais a ausência, como eu já disse, de Bruno Henrique e Lucas Lima. O único que titular foi o Vanderlei, mais uma vez salvou o Santos em muitas oportunidades. E o Santos nessa aí mesmo de priorizar a Libertadores, que no momento é que o Santos tem mais chance mesmo de conquistar, já que o Corinthians está disparado aí na liderança do campeonato, tem também o Grêmio à frente. Mas enfim, eu acho que para as pretensões do Santos é mesmo Libertadores. Eu acho que o brasileiro, apesar do Santos ainda acreditar no título, algumas rodadas atrás, eu acho que está mais difícil, Djalma, você concorda? E um detalhe, Juliana, esse ano de 2017 é inédito para os times brasileiros em termos de calendário, porque nunca a Libertadores durou o ano todo. O ano todo. Então, as equipes muitas vezes fizeram um planejamento, só que agora da metade do caminho em diante, eles estão vendo que no ano que vem, quem for disputar a Libertadores tem que fazer algo diferente.
porque Libertadores, Sul-Americana, a própria Copa do Brasil, Exatamente. que já desde o ano passado já era extensa assim. E que tem final logo mais, hein? Cruzeiro e Flamengo. Então, as equipes vão ter que se moldar para o ano que vem, para se adequar a esse calendário que mudou completamente, porque antes a Libertadores em junho, começo de julho já acabava. Agora não, você vê que as equipes ainda estão numa fase de quartas de final e a coisa vai até o fim do ano. Então as equipes vão ter também que se mexer em relação ao elenco, obviamente quem tiver pretensão de disputar tudo com qualidade. Exatamente, o Santos que empatou a primeira partida com o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, e agora enfrenta em casa na busca pela classificação, ou melhor, para a vaga na semifinal, né? Bom, é isso aí. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do jogo do Corinthians. Corinthians mais líder do que nunca, 1-0 em casa para cima do Vasco. Só que teve uma polêmica aí que está rolando até agora, muita gente reclamando do gol de mão do Jô, que ele diz que não percebeu, né? Bom, vamos ver, voltamos já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar do Cidinho, espaço aconchegante e climatizado. Endereço certo para momentos de lazer com a família. Deliciosas porções quentes e frias. Uma seleção especial de cervejas e o melhor espetinho da cidade. E no almoço, servimos o melhor da comida caseira. Em dias de jogos, telão. E nos finais de semana, música ao vivo. Bar do Cidinho, vencedor da Comida de Boteco 2017. Rua Capitão José de Castro, 370, na Anchieta. A Prefeitura de Rio Preto trabalha para proporcionar mais esporte e lazer para a nossa cidade. Recupera praças e centros esportivos. Vários locais já foram reformados. A empolgação voltou. Promove e amplia atividades para todas as idades. Ninguém fica de fora. E as modalidades são diversificadas. Competição, diversão, saúde, qualidade de vida. Prefeitura de Rio Preto, incentivando o esporte. Estamos de volta agora sim para falar da polêmica do jogo do Corinthians contra o Vasco. O Vasco numa situação também não tão fácil nesse Brasileirão, ainda tem risco de rebaixamento. E o Corinthians, tranquilo na liderança, enfrentou dificuldades contra o Vasco em casa. Mais uma vez, o Corinthians teve dificuldades dentro de casa, vinha de 2 tropeços para a vitória Atlético Goianiense. Dessa vez venceu, mas o Vasco saiu reclamando demais. E os rivais também, que estão à caça do Corinthians, reclamaram muito do gol do Jô, que teria sido... Foi, né, Djalma? Foi com a mão, não foi, Djalma? Foi, o Corinthians pelo menos ontem, em termos de disciplina, perder muitas oportunidades, porque também as criou, já fez uma partida diferente das anteriores. Aí, daqui a pouco a gente vai ver o lance que foi o mais polêmico, digamos assim, da rodada, e por que não dizer um dos mais polêmicos do campeonato, né? Corinthians que se envolveu em algumas polêmicas também em jogos anteriores, só que dessa vez o lance foi favorável a ele. O Jô deu algumas declarações, depois no final da partida, muita gente cobrou do porquê ele não acusar no instante que a bola teria tocado o tal do fair no play, braço. né, que as pessoas... Até porque teve aquele lance do Rodrigo Caio no Campeonato Paulista, enfim... Foi um lance que gerou, e eu tenho certeza, Juliana, que durante toda a semana vai gerar aí discussões, opiniões diversas, uns comentando uma coisa, outros falando outra, mas o certo... Olha aí, ó, o gol do Jô, o Vasco reclamando demais, depois a gente vê de mais pertinho. Parece que até o banco de reserva do Corinthians ficou meio assim, né? Será que o juiz vai marcar alguma coisa? Olha lá, a gente vai ver o lance. É que fica a dúvida. E o Jô acaba tocando realmente com o braço na bola e ela entra, a gente vai ver, ó, olha agora, ó, mais pertinho. Ele não alcança com o cabeceio e acaba batendo no braço dele. Não há o que reclamar, assim, o Jô não tem o que reclamar, né? Realmente foi com o braço, foi irregular. Até porque ele fala que se jogou na bola, mas a parte que tocou na bola, dá pra ver que foi a parte um pouco abaixo do ombro,
pessoal comenta que é o bíceps, né? Que acabou relando, olha lá, olha a gente lá. vê por aí, no cruzamento do Marquinhos Gabriel, que entrou bem no jogo, Ó, é não verdade. alcança o cabeceio, claramente bate no braço. E aí gera toda a discussão possível, as polêmicas, e volta aquele ponto, Juliana, que todo mundo está falando, a FIFA pretende colocar em prática, que seria o árbitro de vídeo, que num caso como esse poderia, em poucos segundos, ter definido uma situação e está evitando todos esses comentários que a gente está acompanhando. O que as pessoas estão criticando muito o Jô é porque desde aquele lance com o Rodrigo Caio, o fair play do Rodrigo Caio, o Jô várias vezes deu entrevistas dizendo a honestidade é tudo, em primeiro lugar, para você jogar num grande clube, você tem que ser honesto. E nesse ponto, ele acabou não sendo honesto. Diz ele que não percebeu, como você falou, se jogou na bola. Eu duvido muito, a maioria duvida que ele não tenha sentido que foi no braço, o jogador sabe nessas horas. Mas aí fica aquela questão, né? Será que não fosse o Jô ou qualquer outro jogador acusaria? Para você, Djalma, sua sincera opinião, é falta de respeito o jogador não se acusar ou é burrice, entre aspas, ele se acusar e perder um gol, por exemplo? Olha, na teoria, é lindo, maravilhoso todo mundo dizer, não, se fosse eu faria, eu acusaria, no momento o lance seria parado. Só que é só a gente vê, Juliana, a porcentagem de quantos atletas fazem isso. Não digo no Brasil, mas no mundo. Eu acho que de cada 100, será que um faria? Porque não é só em lances como esse de gol que definiu uma jogada. Tem pênalti cavado, tem situações também que a gente nota em relação a catimba, simulações. Sim. Então, muitas vezes a gente percebe o jogador caído, ele vê que o juiz não marca nada, ele levanta e está tudo certo. Exatamente. É uma discussão que abre aí muitos precedentes. Aquilo que o Rodrigo Caio fez foi de enaltecer o caráter, o momento daquilo que ele procurou colocar para o árbitro, que inclusive até tirou o cartão amarelo do jogo. Mas quantos Rodrigos Caios a gente tem por aí? É pouquíssimos. E não fala só do Brasil, não. Na Europa também tem muitos casos assim. Há pouco tempo teve um caso que aconteceu, não me lembro bem aonde, parece que foi na Futebol da Ásia, alguma coisa assim, em que o juiz assinalou pênalti e o jogador do time foi lá e falou, não foi pênalti, deixa passar. É raro acontecer isso, né? É complicado. E também o lance do Rodrigo Caio foi um cartão amarelo. Será que se fosse um gol dele seria dessa maneira? Será que ele se acusaria? Gente comentou isso. Então, agora o problema que eu acho maior aí não é nem o problema de não se acusar no caso, porque tem muito jogador que não se acusa. O que eles estão falando muito é que o Jô sempre pregou a honestidade. E ele não foi muito correto na entrevista de falar, eu não senti a bola bater, se eu visse, eu acusaria. Não acusaria, né? Eu acho que se o jogador acha isso normal, ele não tem que dar entrevista com certa hipocrisia falando, eu não percebi. Podia pelo menos falar, olha, bateu na mão ou não, é o árbitro que vê isso, eu fiz a minha parte. Você não acha, Djalma? É que acho que na pressão, nem ele imaginava o que ele poderia falar para tentar ou tirar um pouco o foco ou a pressão ser menor. Mas ele, obviamente, sabia que todo mundo da imprensa queria saber exatamente a opinião dele. Ele tentou se sair com essa, Juliana? Talvez não foi a melhor forma dele se expressar. Também talvez não tenha sido com má intenção também. Porque o assunto vai continuar a semana toda. Acho que até a próxima vez que ele vir a público falar de alguma coisa e não deixar bem esclarecido, vai continuar essa pressão em cima dele. Basicamente, é pelo foco que já aconteceu com o próprio Jô aí no começo do ano. É isso aí. Fato é que vitória do Corinthians, tranquilo na liderança, o Vasco reclamou demais, os dirigentes do Vasco também reclamaram bastante. Um até disse, já pode entregar a taça para o Corinthians, porque não sei o quê. É complicado, né? A gente sabe que o juiz erra também para todos os times, para todos os lados. Aliás, eu acho que não é problema de time, beneficia quem? É da arbitragem. O que você acha que acontece com a arbitragem nossa, que está tão fraca? Esses árbitros atrás do gol, Djalma, eles são ali justamente para isso. E não enxergam a maioria desses lances. Você acha que acontece isso por quê? A arbitragem é fraca no Brasil? Um detalhe, Juliana, a gente está na 24ª rodada, só o Palmeiras joga hoje, então já tivemos o quê? 239 jogos. Hoje será o jogo de número 240. Desses 239, eu até te pergunto, em qual das partidas uma ação do árbitro de fundo valeu? Eu não vi nenhum desses confrontos, porque eu tenho certeza que... Claro que eu não assisti os 239 jogos, mas se a ação de um deles tivesse influenciado em um lance capital, eu tenho certeza que a TV já teria mostrado inúmeras vezes. A gente não viu em nenhum momento a decisão de um deles ser a efetiva para a marcação de um pênalti, para anulação
ou marcação de um gol para determinar qualquer tipo de muitos lance. questionam o que eles estão fazendo ali, né? Muitos questionam, eu também. Mas, enfim, acho que isso é um problema da arbitragem. No momento, a gente vê muitos erros, muitos lances confusos. A arbitragem confusa, às vezes acerta no lance, mas até acertar faz aquela bagunça, vira aquilo tudo. Por isso que eu sou, sim, a favor do sistema de vídeo nos jogos, para o árbitro ter mais... Porque é aquele negócio, se na TV é difícil, às vezes, você ver um lance, imagine lá dentro também, né? Então, eu sou, sim, a favor desse negócio do vídeo aí, mas ainda é algo a ser estudado, né? Você é a favor, Djalma? Eu sou a favor. Agora, eu não sei se o árbitro de fundo ele tem medo de contrariar a decisão do árbitro principal. Tirar a autoridade, talvez. Né? Pelo que eu noto muitas vezes é isso, porque o árbitro de ontem, eu acho que a direção dele era a mesma distância que eu tô dessa câmera, cerca de 3 metros do lance, ele estava muito perto. Impossível ele não ter visto, como em outros lances que a gente já viu de polêmica no campeonato. Pelo que eu tenho observado, a única coisa que eu tenho a dizer é essa. Talvez ele não quer ir contra a decisão maior do árbitro central, do principal. Exatamente. Bom, o nosso programa, infelizmente, está acabando. É isso aí, polêmicas à parte. Repito, Corinthians disparado na liderança, com tudo para ser o campeão brasileiro de 2017. Só que a rodada ainda não terminou, hein? Hoje ainda tem Palmeiras e Coritiba. O jogo será no Pacaembu, não será no Allianz Parque. Mando do Palmeiras no Pacaembu. Palmeiras e Curitiba. O Palmeiras, que no primeiro turno perdeu lá, em Curitiba, por 1-0. E agora tenta no segundo turno vencer para se manter firme no G4 e quem sabe sonhar aí com um título, ou pelo menos seguir na cola do Corinthians. Djalma, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação, pelos seus comentários, muito obrigada a vocês, aos telespectadores. E é isso aí, toda segunda-feira a gente está aqui, diretamente dos estúdios da TV Rio Preto, pelo canal 7 da NET, com A Dona da Bola. Djalma, muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado a você, sucesso no programa. E hoje eu acredito que deva ter vários São Paulinos com a camisetinha do Palmeiras, né? Porque o Coritiba é um concorrente direto também do São Paulo, então vai ter muito São Paulino assistindo esse jogo. Um abraço e até a próxima, Ju. Exatamente, tem gente aqui no estúdio que está com a camisa de São Paulino até, que está feliz da vida. Bom, é isso aí. São Paulo tentando se recuperar, Corinthians líder, Santos ali firme no G4 e o Palmeiras lutando para seguir firme no G4 também. Vamos ficando por aqui e até a próxima segunda-feira com mais um A Dona da Bola. Até lá!